Olá, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e nesse vídeo eu quero passar uma tarefa que nós estamos desenvolvendo. É sobre uma atividade, uma proposta didática, melhor dizendo, né? Para ser desenvolvida no ensino ou fundamental ou no ensino médio. Então, a proposta didática que eu fiz é sobre o ensino da sintaxe. E qual que é o tema? O tema é a ordem dos elementos na oração e seus efeitos de sentido. E o público-alvo que eu escolhi é uma turma de oitavo ano do ensino fundamental, ali com a idade entre 13 e 14 anos. E o perfil dos alunos seria estudantes que já utilizam naturalmente as estruturas da sintaxe na sua comunicação, né, nas suas conversas e na sua escrita, mas que ainda não refletem muito sobre a organização das orações, né? E qual que vai ser o conteúdo da sintaxe? Vai ser sobre a estrutura básica, né, da oração, o SVC, né, o sujeito, o verbo e os seus complementos. E a gente vai falar sobre a relação entre eles, né, as alterações, os efeitos de sentidos que acaba sendo provocado. Então a ideia é uma duração de 2 aulas, né, de 50 minutos cada aula. E os materiais que seria ali na sala de aula para utilizar seria cartões, né, com palavras, expressões, quadro, né, pincel e folha de atividade. Então, quais seriam as atividades? Seria primeiro uma conversa inicial, né, levantando os conhecimentos dos alunos, também uma montagem de frases em alguns cartões, depois um jogo de palavras, atividades linguísticas e produção de frases pelos próprios alunos. Então, como é que ficaria essa atividade, né? Sendo dividida em 2 aulas. Primeira aula seria uma introdução. Então, eu escreveria ali, né, na sala de aula, né? Por exemplo, o cachorro mordeu o carteiro. E aí eu perguntaria, né, para os alunos, quem realizou aquela ação? O que aconteceu? E eles falariam, né? Quem recebeu a ação? E eles iam apresentar depois outras versões, né? Por exemplo, o carteiro, vírgula, o cachorro mordeu. Mordeu o cachorro, o carteiro, né? E aí eles iam percebendo o que ia acontecendo com essas mudanças, né? Discutir ali as frases, se são compreensíveis, quais diferenças eles iam perceber, né, com essas mudanças, né? E qual que seria o objetivo? A princípio, era mostrar que a gente já possui um conhecimento intuitivo da sintaxe, colocando nessa sequência, a sequência que a gente mais usa. Depois faria uma atividade lúdica de 20 minutos, como? Dividindo ali em 2 grupos, né? E aí cada grupo receberia alguns cartões contendo sujeitos, verbos e complementos. Várias palavras, né? A menina, o meu irmão, os alunos, encontrou, compraram, assistiram, várias palavras. E aí qual que era a ideia? É que eles formassem o maior número possível de frases em 5 minutos. E aí depois eles deveriam alternar a ordem dos elementos e discutir quais frases continuam naturais e quais ficariam estranhas ali, ele montando aquelas frases, né? E depois, cada grupo ia apresentar aquelas frases que eles formaram e mostrar para os alunos a ordem mais comum da língua portuguesa, como a gente já disse, né? O sujeito, o verbo e o complemento. E as possibilidades de deslocamento, né? Já na segunda aula, seria uma atividade de análise linguística, mais ou menos ali uns 20 minutos. E aí os alunos eles iam receber pequenos textos, né, retirados de notícias, propagandas, e eles vão ter que identificar, né, o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é o complemento e fazer mudanças nos elementos ali. E aí eles pararem para pensar por que o autor escolheu aquela ordem, né? O que foi enfatizado ali naquela frase, né? Ajudar eles a pensar um pouco sobre isso. Depois, por 15 minutos, faria um jogo de detetive da sintaxe. Como assim? Então, eu faria o quê? Distribuiria algumas frases embaralhadas. Por exemplo, comprou, ordem, Maria, um celular,
ontem, várias palavras. E aí eu ia pedir para o grupo organizar as palavras formando diferentes versões possíveis, explicar o sentido ali, né? Por exemplo, comprou ontem Maria um celular. Ou Maria ontem comprou um celular, né? Mostrar o que eles conseguem montar ali com aquelas palavras, né? Depois, no fechamento, é uma discussão coletiva, né? Do que foi aprendido, né? E aí a ideia é que o professor, né? Ele reforçaria que a sintaxe não é apenas decorar nomes gramaticais, mas compreender como que os falantes eles organizam as palavras para produzir sentidos diferentes. E qual que é o resultado esperado aí com essas duas aulas? É reconhecer a estrutura básica da oração, né? Compreender que a função dos termos ali, eles podem mudar ali e o que acontece ali mudando os sentidos das palavras, né? O que é gerado ali. E ajudar eles a refletir sobre o funcionamento real da língua em diferentes contextos de uso. Então esse era o conteúdo que eu gostaria de passar para todos vocês. Obrigado pela atenção.